Bem-vindos ao Deus em Cada Passo. Hoje venho narrar mais uma história de superação para vocês. Em um bairro operário nos arredores de Lyon, Mathieu Dubois, um homem de 45 anos, entrava cabisbaixo na paróquia de Saint-Jean-Baptiste. Seus olhos cansados refletiam noites mal dormidas e a angústia que carregava há meses. Pai de 2 filhos, Mathieu via sua família desmoronar diante de seus olhos, impotente perante o vício em drogas que consumia seu filho mais velho, Antoine, de 19 anos. Mathieu trabalhava como mecânico em uma pequena oficina local, lutando para manter as contas em dia e lidar com os problemas que o vício de Antoine trazia para a família. Sua esposa, Camille, uma enfermeira dedicada, estava à beira de um colapso nervoso, dividida entre os turnos extenuantes no hospital e a preocupação constante com o filho. A filha mais nova do casal, Elodie, de 14 anos, antes uma estudante brilhante e alegre, agora se fechava em seu quarto, seus sorrisos cada vez mais raros diante do caos que se instalara em seu lar. A atmosfera na casa dos Dubois era pesada, carregada de tristeza, medo e um silêncio ensurdecedor que gritava por ajuda. Antoine, outrora um jovem promissor, havia começado a experimentar drogas no último ano do ensino médio, influenciado por colegas mais velhos. O que começara como curiosidade adolescente, rapidamente se transformou em um vício devastador. Mathieu e Camille assistiam desesperados ao filho abandonar os estudos, perder o emprego de meio período e se afastar de amigos e familiares. As tentativas de intervenção familiar, as discussões acaloradas e até mesmo as ameaças de expulsão de casa pareciam inúteis. Antoine oscilava entre promessas vazias de mudança e períodos de agressividade, deixando um rastro de objetos furtados e mentiras em seu caminho. Mathieu, criado em uma família católica, há muito havia se afastado da igreja, considerando-a irrelevante para os problemas do mundo real. No entanto, naquela tarde de domingo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, ele se viu entrando na igreja de sua infância, buscando... ele nem sabia bem o quê. O Père Laurent, um sacerdote de meia-idade com um sorriso gentil e olhos compassivos, notou a presença do homem perturbado nos fundos da igreja. Aproximando-se calmamente, ele convidou Mathieu para uma conversa em seu escritório. Foi ali, entre lágrimas contidas e palavras entrecortadas, que Mathieu desabafou pela primeira vez. Falou sobre o filho perdido nas drogas, o casamento à beira do abismo, as noites em claro temendo uma ligação da polícia ou do hospital. Confessou sua sensação de fracasso como pai, marido e provedor. Père Laurent ouviu atentamente, oferecendo não julgamento, mas compreensão. Ele falou sobre a importância da fé nos momentos de provação, não como uma solução mágica, mas como uma fonte de força e esperança. Sugeriu que Mathieu participasse do grupo de apoio para famílias que enfrentavam problemas similares, que se reunia semanalmente na paróquia. Relutante no início, Mathieu concordou em tentar. Aquela conversa, embora breve, plantou uma semente de esperança em seu coração cansado. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que não estava completamente sozinho em sua luta. Ao sair da igreja naquela tarde, Mathieu olhou para o céu nublado de Lyon. Uma fina garoa começava a cair, refrescando seu rosto cansado. Ele fechou os olhos por um momento, deixando escapar um suspiro profundo. Uma oração silenciosa. A primeira em anos formou-se em seus lábios. Deus, se você está aí, por favor, ajude-me a salvar meu filho. Mal sabia Mathieu que aquela simples oração seria o início de uma jornada de transformação, não apenas para Antoine, mas para toda a família Dubois. Uma jornada que testaria sua fé, sua força e seu amor de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Na semana seguinte, Mathieu retornou à paróquia de Saint-Jean-Baptiste para a reunião do grupo de apoio. O salão paroquial, com suas paredes de pedra secular e vitrais coloridos, acolhia cerca de 12 de pessoas, todas carregando histórias de dor similares à sua. Ali, Mathieu conheceu Sophie, uma professora aposentada cujo filho havia superado o vício em heroína após anos de luta. Seu testemunho de perseverança tocou Mathieu profundamente. Também havia Pierre, um empresário local que enfrentava o alcoolismo do irmão, e Marie, uma jovem mãe solteira lutando para manter a guarda de seu filho enquanto batalhava contra sua própria dependência.
O grupo era liderado por Sœur Thérèse, uma freira de meia-idade com um sorriso acolhedor e olhos que pareciam penetrar a alma. Ela conduzia as reuniões com uma mistura de sabedoria prática e espiritualidade profunda, sempre enfatizando a importância do amor incondicional e da fé inabalável. Enquanto isso, no trabalho, Mathieu começou a se abrir com seu chefe, Monsieur Lefebvre, um homem robusto de 60 e poucos anos, conhecido por sua disciplina rigorosa, mas também por sua compaixão discreta. Ao saber da situação de Mathieu, Lefebvre ofereceu flexibilidade em seus horários para que pudesse participar das reuniões do grupo de apoio e buscar ajuda para Antoine. Em casa, a atmosfera permanecia tensa. Camille, exausta após longos turnos no hospital, lutava para manter a esperança. Suas conversas com Mathieu, antes repletas de acusações mútuas e frustrações, agora eram pontuadas por momentos de silêncio contemplativo e tentativas hesitantes de apoio mútuo. Elodie, a filha mais nova, encontrou refúgio na música. Seu violino, antes negligenciado, tornou-se seu confidente silencioso. As melodias melancólicas que escapavam de seu quarto eram um testemunho doloroso da tristeza que permeava a casa. Antoine, por sua vez, continuava sua espiral descendente. Suas aparições em casa tornaram-se cada vez mais raras e voláteis. Quando presente, alternava entre períodos de agressividade e momentos de remorso profundo, prometendo mudanças que nunca se concretizavam. Foi durante uma dessas visitas tempestuosas que Mathieu, inspirado pelas palavras de Sœur Thérèse, conseguiu abraçar o filho em meio a uma discussão acalorada. Surpreendido pelo gesto inesperado de afeto, Antoine desabou em lágrimas nos braços do pai, um breve vislumbre do menino que um dia fora. A paróquia tornou-se um refúgio para Mathieu. Além das reuniões do grupo de apoio, ele começou a participar da missa dominical. A liturgia, com seus rituais antigos e cânticos solenes, oferecia um conforto que ele não conseguia explicar racionalmente. Père Laurent, notando o retorno hesitante de Mathieu à fé, o convidou para ajudar na manutenção da igreja. Este trabalho voluntário, consertando bancos quebrados e sistemas elétricos falhos, tornou-se uma forma de terapia para Mathieu, permitindo-lhe sentir-se útil e conectado a algo maior que seus problemas imediatos. À medida que os dias se transformavam em semanas, uma mudança sutil começou a se manifestar em Mathieu. Embora as circunstâncias externas permanecessem desafiadoras, uma centelha de esperança começava a brilhar em seus olhos, alimentada pela fé renascente e pelo apoio da comunidade que ele redescobria. Conforme o outono se aproximava, trazendo consigo ventos frios e folhas douradas para as ruas de Lyon, a situação na casa dos Dubois atingiu um ponto crítico. Antoine, após dias desaparecido, retornou em um estado deplorável, com marcas de agulha nos braços e o olhar perdido de quem não dormia há dias. Camille, ao ver o filho naquele estado, sucumbiu ao desespero. Em meio a soluços incontroláveis, ela implorou a Mathieu que fizessem algo drástico, sugerindo até mesmo internar Antoine contra sua vontade. O conflito entre o casal escalou, com anos de frustração e medo vindo à tona em uma discussão acalorada. Elodie, incapaz de suportar mais um episódio de gritos e lágrimas, fugiu de casa buscando refúgio na casa de uma amiga. Sua ausência só foi notada horas depois, adicionando mais uma camada de angústia à já tumultuada noite. Mathieu, dividido entre a urgência de encontrar a filha e a necessidade de cuidar do filho em crise, sentiu-se completamente sobrecarregado. Foi neste momento de desespero que ele se lembrou das palavras de Sœur Thérèse sobre confiar em Deus mesmo nos momentos mais sombrios. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone e ligou para Père Laurent, explicando a situação em palavras entrecortadas. O sacerdote, sem hesitar, ofereceu-se para ajudar na busca por Elodie, enquanto aconselhava Mathieu a levar Antoine ao hospital. As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e ações frenéticas. Mathieu e Camille levaram um Antoine relutante ao pronto-socorro, onde ele foi internado para desintoxicação. A espera na sala de emergência foi agonizante, com o casal oscilando entre momentos de silêncio tenso e tentativas hesitantes de conforto mútuo. Enquanto isso,
Père Laurent, junto com alguns membros da paróquia, organizou uma busca por Elodie. A notícia da menina desaparecida espalhou-se rapidamente pela comunidade, unindo vizinhos e paroquianos em um esforço conjunto para encontrá-la. Foi Sophie, do grupo de apoio, quem finalmente localizou Elodie. A adolescente havia se refugiado no parque local, sentada sozinha em um balanço, com o estojo do violino ao seu lado. Com gentileza, Sophie aproximou-se, oferecendo não julgamento, mas compreensão. Ao retornar para casa com Elodie, Mathieu sentiu o peso de suas falhas como pai. A filha, com olhos vermelhos de tanto chorar, parecia tão frágil e distante. Ele percebeu dolorosamente quanto tempo havia dedicado a Antoine, negligenciando inadvertidamente as necessidades emocionais de Elodie. No hospital, os médicos informaram que Antoine precisaria de um tratamento prolongado. A possibilidade de enviá-lo para uma clínica de reabilitação foi levantada, mas o custo estava muito além dos recursos da família. Mathieu sentiu-se dilacerado entre a necessidade de ajudar o filho e a realidade financeira esmagadora. As semanas seguintes foram um teste de resistência para toda a família. Mathieu dividia seu tempo entre visitas ao hospital, horas extras na oficina para cobrir os custos médicos e tentativas desajeitadas de reconectar-se com Elodie. Camille, por sua vez, mergulhou em um estado de exaustão física e emocional, muitas vezes incapaz de levantar-se da cama. Na paróquia, Mathieu encontrava momentos de paz, mesmo que breves. As orações, antes mecânicas e vazias, tornaram-se súplicas sinceras por força e orientação. Ele se pegava acendendo velas diante da imagem de Nossa Senhora, pedindo sua intercessão pela cura de Antoine e pela restauração de sua família. No entanto, à medida que as contas médicas se acumulavam e o comportamento de Antoine no hospital oscilava entre promessas de mudança e recaídas frustrantes, Mathieu sentia sua fé recém-descoberta sendo testada. Ele se perguntava se suas orações estavam sendo ouvidas, se havia esperança real de salvação para seu filho e sua família. Foi neste momento de dúvida profunda que Mathieu recebeu uma notícia que mudaria o curso de sua jornada. Uma vaga havia surgido em um programa de reabilitação católico, oferecido gratuitamente para famílias necessitadas. Esta oportunidade inesperada parecia ser a resposta à oração que ele mal ousava esperar, mas os desafios que viriam a seguir testariam sua fé e determinação como nunca antes. Enquanto a família Dubois lidava com a possibilidade de enviar Antoine para o programa de reabilitação, outras camadas de complexidade se desenvolviam em suas vidas. No trabalho, Mathieu enfrentava crescente pressão. Apesar da compreensão inicial de Monsieur Lefebvre, os frequentes atrasos e a distração evidente de Mathieu começaram a afetar a produtividade da oficina. Colegas de trabalho, inicialmente solidários, começaram a ressentir-se por terem que cobrir suas ausências. Mathieu se viu diante do dilema de equilibrar as necessidades de sua família com suas responsabilidades profissionais, temendo perder o emprego que tanto precisava. Camille, por sua vez, começou a questionar sua vocação como enfermeira. O estresse constante em casa a deixava emocionalmente esgotada, afetando seu desempenho no hospital. Ela cometeu um erro quase fatal na administração de medicamentos, o que resultou em uma advertência formal. O medo de perder sua licença de enfermagem somou-se à ansiedade já esmagadora que ela sentia. Elodie, tentando processar o trauma familiar, encontrou conforto inesperado na música sacra. Incentivada por Sœur Thérèse, ela começou a tocar seu violino durante as missas de domingo. Esta nova conexão com a igreja trouxe um propósito renovado à sua vida, mas também criou tensão com alguns de seus amigos da escola, que não entendiam sua súbita devoção religiosa. A decisão de enviar Antoine para o programa de reabilitação não foi unânime. Camille, temendo que a distância apenas piorasse a situação, resistia à ideia. Sua relutância criou um novo ponto de atrito com Mathieu, que via o programa como a última esperança para o filho. Enquanto isso, a comunidade paroquial, embora majoritariamente solidária, não estava imune a julgamentos. Alguns membros mais conservadores viam a situação dos Dubois como resultado de uma criação falha, espalhando fofocas que chegaram aos ouvidos de Mathieu e Camille.
adicionando vergonha à sua já pesada carga emocional. A saúde de Père Laurent também se tornou uma preocupação. O sacerdote, que havia se tornado um pilar de apoio para os Dubois, foi diagnosticado com um problema cardíaco, necessitando de uma cirurgia. Sua possível ausência ameaçava privar Mathieu de seu principal confidente espiritual em um momento crítico. Antoine, ainda no hospital, oscilava entre períodos de clareza e recaídas. Em um momento de lucidez, ele confessou a Mathieu o motivo que o levara às drogas: um profundo sentimento de inadequação e a pressão que sentia para ser bem-sucedido. Esta revelação forçou Mathieu a confrontar suas próprias expectativas como pai e o papel que elas poderiam ter desempenhado na crise do filho. A situação financeira da família continuava a deteriorar-se. As economias de uma vida estavam se esgotando rapidamente com as despesas médicas. Mathieu considerou vender o carro da família, sua única posse de valor significativo, para cobrir os custos do tratamento de Antoine. Em meio a tudo isso, Mathieu e Camille lutavam para manter vivo seu casamento. Noites de silêncio tenso alternavam-se com discussões acaloradas. A intimidade que uma vez compartilharam parecia uma memória distante, substituída por um abismo de dor e incompreensão mútua. Cada membro da família Dubois estava sendo testado de maneiras únicas e profundas. A jornada de fé de Mathieu, que começara com uma simples oração desesperada, agora se ramificava em uma teia complexa de desafios interligados, cada um exigindo força, sabedoria e uma fé que ele ainda lutava para compreender plenamente. O inverno chegou a Lyon, cobrindo a cidade com um manto branco e silencioso. Para a família Dubois, parecia que o frio havia se instalado não apenas nas ruas, mas também em seus corações. Foi neste cenário gelado que o momento decisivo finalmente chegou. Antoine, após semanas de tratamento no hospital, estava prestes a ser transferido para o programa de reabilitação católico. Na véspera de sua partida, toda a família se reuniu em seu quarto de hospital. A tensão era palpável, com Camille ainda relutante em deixar o filho ir, Elodie nervosa e calada, e Mathieu tentando manter uma fachada de força. Foi então que Antoine, com uma clareza que surpreendeu a todos, pediu para falar. Com voz trêmula, mas determinada, ele começou a se abrir. Falou sobre o vazio que sentira por anos, a pressão esmagadora para ser perfeito, o medo constante de decepcionar seus pais. Confessou como as drogas pareciam, inicialmente, preencher esse vazio, apenas para cavá-lo ainda mais fundo. Lágrimas escorriam pelo rosto de todos, enquanto Antoine continuava. Ele se virou para Elodie, pedindo perdão por ter sido um irmão ausente e um péssimo exemplo. Para Camille, expressou remorso por todo o sofrimento que causara, reconhecendo o amor incondicional que ela sempre demonstrara, mesmo nos momentos mais sombrios. Finalmente, Antoine olhou para Mathieu. Com voz embargada, agradeceu ao pai por nunca desistir dele, por buscar ajuda quando ele mesmo não conseguia. "Pai", disse Antoine, "sua força me mostrou que há esperança. Eu quero essa força também. Quero mudar, não só por mim, mas por todos nós." Naquele momento, algo mudou no quarto. Era como se um peso invisível tivesse sido levantado. Mathieu, movido por uma força que não sabia explicar, pegou as mãos de todos e, pela primeira vez em anos, liderou a família em uma oração espontânea. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força à medida que as palavras fluíam. Ele agradeceu a Deus pela vida de Antoine, pela oportunidade de cura, pela unidade que sentiam naquele momento. Pediu força para os desafios que ainda viriam e sabedoria para reconstruir os laços familiares. Quando terminou, um silêncio reverente preencheu o quarto. Foi Elodie quem o quebrou, pegando seu violino e começando a tocar suavemente Ave Maria. A melodia, pura e comovente, parecia elevar as emoções de todos a um plano superior. Camille, com lágrimas nos olhos, finalmente aceitou a necessidade do programa de reabilitação. Ela abraçou Antoine, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Mathieu se juntou ao abraço, seguido por Elodie. Ali unidos como não estavam há muito tempo, a família Dubois sentiu uma centelha de esperança.
reacender em seus corações. Ao saírem do hospital naquela noite, Mathieu notou algo extraordinário. A neve, que antes parecia simbolizar o frio em suas vidas, agora brilhava sob as luzes da cidade, transformando Lyon em um cenário quase mágico. Ele se lembrou das palavras de Père Laurent sobre como Deus muitas vezes trabalha através das circunstâncias mais inesperadas. Na manhã seguinte, quando Antoine partiu para o centro de reabilitação, não havia apenas tristeza, mas também uma determinação renovada. Mathieu percebeu que este não era o fim de sua jornada, mas sim um novo começo. A oração que ele fizera meses atrás, pedindo ajuda para salvar seu filho, estava sendo respondida de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Enquanto o carro que levava Antoine desaparecia na distância, Mathieu sentiu Camille apertar sua mão. Olhando para ela e para Elodie, ele viu em seus olhos o mesmo brilho de esperança que agora sentia em seu coração. A família Dubois estava dando os primeiros passos em direção à cura, unidos pela fé e pelo amor que redescobriram naquela noite transformadora no hospital. Nas semanas que se seguiram à partida de Antoine, a família Dubois enfrentou uma montanha-russa emocional. A ausência física de Antoine era palpável, mas trazia consigo uma estranha mistura de alívio e preocupação. Mathieu, impulsionado pela experiência transformadora no hospital, mergulhou mais profundamente em sua fé recém-descoberta. Ele começou a frequentar missas diárias antes do trabalho, encontrando força e orientação nas palavras do Père Laurent. Essa dedicação não passou despercebida na oficina. Monsieur Lefebvre, notando a mudança positiva em Mathieu, ofereceu-lhe uma promoção para supervisor de turno, reconhecendo sua resiliência e comprometimento renovado. Camille, por sua vez, enfrentou suas próprias lutas internas. Enquanto parte dela se sentia aliviada por saber que Antoine estava recebendo ajuda profissional, outra parte lutava com a culpa de não tê-lo por perto. Ela buscou aconselhamento com Sœur Thérèse, que a ajudou a processar seus sentimentos e a redescobrir sua própria espiritualidade. Gradualmente, Camille começou a recuperar sua paixão pela enfermagem, vendo seu trabalho sob uma nova luz, como uma forma de ministério e serviço. Elodie floresceu de maneiras inesperadas. Seu envolvimento com a música sacra na igreja não apenas melhorou suas habilidades com o violino, mas também abriu portas para novas amizades. Ela se juntou ao coro juvenil da paróquia, encontrando ali um grupo de apoio que a ajudou a lidar com os desafios em casa e na escola. Seu desempenho acadêmico, que havia sofrido durante a crise familiar, começou a melhorar significativamente. A comunidade ao redor dos Dubois também reagiu. As fofocas iniciais deram lugar a um apoio mais concreto. Vizinhos se ofereceram para ajudar com tarefas domésticas, membros da paróquia organizaram uma coleta para ajudar com as despesas médicas e até mesmo alguns colegas de trabalho de Mathieu se voluntariaram para cobrir seus turnos quando ele precisava visitar Antoine. As primeiras semanas de Antoine na reabilitação foram difíceis. Suas ligações para casa eram carregadas de emoção, alternando entre momentos de determinação e períodos de dúvida. Cada chamada era um teste para a família, especialmente para Camille, que lutava para não ceder ao impulso de trazê-lo de volta para casa. Um mês após a internação de Antoine, a família recebeu a primeira visita permitida ao centro de reabilitação. A antecipação era enorme. Ao chegarem, foram surpreendidos por um Antoine visivelmente diferente. Mais magro, sim, mas com olhos mais claros e um sorriso genuíno que não viam há anos. Durante a visita, Antoine compartilhou suas experiências no programa, falando sobre os desafios da desintoxicação, as sessões de terapia e, para surpresa de todos, seu crescente interesse pela espiritualidade. Ele mencionou como as missas diárias e as sessões de meditação o estavam ajudando a encontrar paz interior. Ao final da visita, enquanto se despediam, houve lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Mathieu, Camille e Elodie deixaram o centro com corações mais leves, sentindo que, apesar do longo caminho ainda pela frente, estavam finalmente na direção certa. No caminho de volta para Lyon, a família conversou abertamente sobre seus medos e esperanças, uma conversa que teria sido impensável apenas alguns meses antes. A oração que salvara Antoine estava lentamente,
salvando toda a família Dubois. Os meses seguintes trouxeram desafios e vitórias para a família Dubois, à medida que cada membro continuava sua jornada de crescimento e cura. Mathieu, em sua nova posição de supervisor na oficina, enfrentou o desafio de liderar uma equipe. Sua abordagem, influenciada por sua fé renovada, era de compreensão e firmeza. Ele implementou pequenas mudanças, como uma breve reunião no início de cada turno, para discutir não apenas as tarefas do dia, mas também para oferecer palavras de encorajamento. Essa atitude melhorou significativamente o ambiente de trabalho, aumentando a produtividade e o moral da equipe. Um dia, Mathieu teve que lidar com um funcionário que chegou ao trabalho visivelmente embriagado. Em vez de demiti-lo imediatamente, como teria feito no passado, Mathieu conversou com o homem em particular. Descobriu que ele estava passando por um divórcio difícil e ofereceu apoio, incluindo informações sobre o grupo de apoio da paróquia. Este ato de compaixão não apenas ajudou o funcionário, mas também solidificou o respeito que a equipe tinha por Mathieu como líder. Camille encontrou uma nova dimensão em seu trabalho como enfermeira. Inspirada por sua própria experiência, ela propôs e ajudou a implementar um programa de apoio para familiares de pacientes dependentes químicos no hospital. Suas noites de plantão, antes carregadas de ansiedade, tornaram-se oportunidades para oferecer conforto e esperança a outras famílias em crise. Em uma noite particularmente difícil, Camille cuidou de um jovem em overdose, cuja situação lembrava dolorosamente a de Antoine. Ela passou horas com a mãe do rapaz, compartilhando sua própria história e oferecendo orientação prática. Este evento reafirmou sua vocação e a ajudou a processar muitas de suas próprias emoções não resolvidas. Elodie, agora com 15 anos, continuou a se destacar na música. Seu talento com o violino a levou a ser convidada para tocar em um importante concerto de Natal da cidade. A preparação para este evento trouxe novos desafios, incluindo a pressão do tempo e as expectativas elevadas. Houve momentos em que ela pensou em desistir, sentindo-se sobrecarregada. Foi durante um desses momentos de dúvida que Elodie teve uma conversa profunda com Sœur Thérèse. A freira compartilhou histórias de santos que enfrentaram desafios similares e ensinou Elodie sobre a importância de oferecer seu talento como uma forma de oração. Esta perspectiva mudou a atitude de Elodie em relação à música, transformando sua ansiedade em um senso de propósito espiritual. Antoine, enquanto isso, progredia steadily em sua reabilitação. As visitas da família tornaram-se momentos de conexão genuína e crescimento mútuo. Em uma dessas visitas, Antoine surpreendeu a todos ao expressar seu desejo de se tornar conselheiro de dependência química após completar seu tratamento. Ele falou sobre como ajudar outros jovens em situações similares havia se tornado seu novo propósito de vida. A família Dubois também enfrentou recaídas e momentos difíceis. Houve dias em que Antoine lutou contra a vontade de usar drogas novamente. Noites em que Camille acordou em pânico, temendo o pior. E momentos em que Mathieu questionou se estavam realmente progredindo. No entanto, em cada um desses momentos, eles se voltavam uns para os outros e para sua fé recém-fortalecida em busca de apoio. Um marco significativo ocorreu quando Antoine completou 6 meses de sobriedade. A família organizou uma pequena celebração na paróquia, com a presença de Père Laurent, Sœur Thérèse e membros do grupo de apoio. Durante a cerimônia, cada membro da família Dubois compartilhou como a jornada os havia transformado. Mathieu, olhando para sua família e para a comunidade que os cercava, sentiu uma profunda gratidão. A oração desesperada que ele fizera meses atrás não apenas estava salvando Antoine, mas estava reconstruindo toda a sua família, de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Ele percebeu que a verdadeira cura não era apenas a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los juntos com fé, amor e esperança renovados. Com a aproximação do fim do programa de reabilitação de Antoine, a família Dubois se viu diante de um novo desafio: preparar-se para seu retorno ao lar. Este período de transição trouxe à tona uma mistura de emoções: esperança, ansiedade e expectativa.
Mathieu tomou a iniciativa de preparar a casa para o retorno do filho. Ele passou horas limpando e reorganizando o quarto de Antoine, removendo qualquer lembrança de seus dias de vício e criando um ambiente acolhedor e positivo. Durante esse processo, Mathieu encontrou antigos álbuns de família, o que o levou a uma jornada emocional através de memórias mais felizes, reforçando sua determinação em reconstruir esses laços familiares. Camille, por sua vez, concentrou-se em preparar a família emocionalmente. Ela organizou sessões de terapia familiar com um conselheiro recomendado pelo Centro de Reabilitação. Essas sessões ajudaram a abordar medos não expressos e a estabelecer expectativas realistas para o retorno de Antoine. Camille também trabalhou em seu próprio perdão, reconhecendo que para a família verdadeiramente se curar, ela precisava liberar ressentimentos passados. Elodie enfrentou seus próprios desafios. Embora animada com o retorno do irmão, ela temia que sua presença pudesse perturbar a nova estabilidade que ela havia encontrado. Com a orientação de Sœur Thérèse, Elodie começou a escrever cartas para Antoine, expressando seus sentimentos e esperanças para o futuro. Este exercício não apenas a ajudou a processar suas emoções, mas também criou uma base para uma conexão mais profunda com seu irmão. Na paróquia, Père Laurent trabalhou com Mathieu para estabelecer uma rede de apoio para Antoine. Eles identificaram mentores potenciais, incluindo ex-dependentes que haviam reconstruído suas vidas com sucesso, e organizaram um cronograma de atividades que poderiam ajudar Antoine a se reintegrar à comunidade de maneira saudável. Enquanto isso, no centro de reabilitação, Antoine se preparava para sua própria transição. Ele participou de sessões intensivas, focadas em prevenção de recaídas e desenvolvimento de habilidades de vida. Antoine também começou a planejar seu futuro, explorando opções de estudo e trabalho que se alinhassem com seu desejo de ajudar outros dependentes em recuperação. Um momento significativo ocorreu quando Antoine, durante uma visita familiar, pediu para falar com cada membro da família individualmente. Com Mathieu, ele expressou seu desejo de aprender mais sobre o negócio da família, vendo isso como uma maneira de reconectar-se com seu pai e encontrar um propósito. Com Camille, ele compartilhou seus medos sobre decepcionar a família novamente, recebendo dela palavras de amor incondicional e encorajamento. Com Elodie, Antoine pediu perdão pelos anos perdidos e expressou seu desejo de ser o irmão que ela merecia. À medida que o dia da alta de Antoine se aproximava, a atmosfera na casa dos Dubois era de expectativa cautelosa. Eles sabiam que o caminho pela frente não seria fácil, mas estavam unidos em sua determinação de enfrentar os desafios juntos. A véspera do retorno de Antoine foi marcada por uma missa especial na paróquia de Saint-Jean-Baptiste. A família Dubois, junto com seus amigos e apoiadores, reuniu-se para orar, não apenas pelo retorno de Antoine, mas pela jornada contínua de cura e renovação que todos estavam trilhando. O dia do retorno de Antoine amanheceu com um céu claro em Lyon, como se a própria natureza celebrasse este momento crucial para a família Dubois. Mathieu, Camille e Elodie acordaram cedo, cada um lidando com a ansiedade à sua maneira. Mathieu encontrou conforto em uma oração silenciosa. Camille ocupou-se preparando o café da manhã favorito de Antoine, enquanto Elodie ensaiava nervosamente uma música que havia composto para a ocasião. A viagem até o centro de reabilitação foi silenciosa, cada membro da família imerso em seus próprios pensamentos e expectativas. Ao chegarem, foram recebidos por uma cena que ficaria para sempre gravada em suas memórias. Antoine de pé na entrada, com um sorriso sereno e olhos brilhantes de lágrimas contidas. O momento do reencontro foi intenso e emocionante. Antoine abraçou cada membro da família, sussurrando palavras de gratidão e amor. Para surpresa de todos, ele se ajoelhou diante dos pais, pedindo perdão formal por todo o sofrimento que havia causado. Mathieu e Camille, comovidos, levantaram-o, envolvendo-o em um abraço que parecia querer compensar todo o tempo perdido. Elodie, superando sua timidez, pegou o violino e começou a tocar a música que havia composto. As notas suaves e melódicas preencheram o ar, expressando em música o que as palavras não podiam: esperança, perdão e um novo começo. Antoine,
Ouvindo a irmã tocar, sentiu o peso de seus erros passados, mas também a promessa de redenção que esta música representava. No caminho de volta para casa, a atmosfera no carro era de celebração contida. Antoine compartilhou suas esperanças e medos para o futuro, falando abertamente sobre os desafios que sabia que enfrentaria. A família ouviu atentamente, oferecendo palavras de apoio e encorajamento. Ao chegarem em casa, uma surpresa aguardava Antoine. Na sala de estar, um pequeno grupo de pessoas importantes em sua jornada de recuperação estava reunido. Père Laurent, Sœur Thérèse, alguns membros do grupo de apoio e até mesmo Monsieur Lefebvre da oficina. Cada um deles tinha uma mensagem de boas-vindas e uma oferta de apoio contínuo. O momento mais tocante veio quando Sophie, a professora aposentada do grupo de apoio, entregou a Antoine um medalhão de São Bento, conhecido como protetor contra tentações. "Isso me ajudou nos momentos difíceis", ela disse, "e agora quero que seja seu." Antoine, sobrecarregado pelo amor e apoio ao seu redor, encontrou forças para se dirigir ao grupo. Com a voz trêmula de emoção, compartilhou seu compromisso com a sobriedade e seu desejo de fazer as pazes. Falou sobre sua fé recém-descoberta e como ela lhe deu coragem para enfrentar cada dia. Enquanto falava, Mathieu e Camille trocaram olhares, vendo em seu filho uma maturidade e profundidade que temiam ter perdido para sempre. A noite prosseguiu com uma refeição simples, compartilhada entre amigos e familiares. Risadas, outrora um som raro na casa dos Dubois, preencheram os cômodos. Histórias foram compartilhadas, não apenas das lutas, mas das pequenas vitórias ao longo do caminho. Foi um testemunho do poder da comunidade, fé e perseverança. À medida que a noite chegava ao fim e os convidados começavam a partir, cada um oferecendo palavras finais de encorajamento, a família Dubois se encontrou sozinha pela primeira vez. Eles se reuniram na sala de estar, o mesmo espaço onde meses atrás haviam experimentado alguns de seus momentos mais sombrios. Mathieu olhando para sua família, Camille com o braço em volta de Antoine, Elodie encostada no irmão. Sentiu uma onda de emoção. Lembrou-se da oração desesperada que havia proferido na igreja há tanto tempo, pedindo a Deus para salvar seu filho. Naquele momento, percebeu que Deus havia feito muito mais. Ele havia salvado não apenas Antoine, mas toda a sua família. Com lágrimas nos olhos, Mathieu conduziu sua família em uma oração de agradecimento. Enquanto davam as mãos, cada um acrescentando suas próprias palavras de gratidão, a família Dubois sentiu a presença de algo maior do que eles mesmos, um amor que os havia carregado através de seus momentos mais sombrios e os levado a este momento de cura e esperança. A jornada estava longe de terminar, mas naquele momento, eles sabiam que poderiam enfrentar o que viesse a seguir, juntos e com fé. A oração que havia salvado Antoine, de fato os transformou a todos, de maneiras que estavam apenas começando a entender. Nos meses que se seguiram ao retorno de Antoine, a família Dubois enfrentou uma nova realidade, repleta de desafios e alegrias inesperadas. A jornada de recuperação de Antoine continuou, com altos e baixos, mas a base sólida de apoio familiar e fé proporcionou a estabilidade necessária para superar os obstáculos. Mathieu, refletindo sobre a transformação de sua família, percebeu que a oração que fizera meses atrás não apenas salvara seu filho, mas desencadeara uma série de mudanças profundas em todos eles. Ele se tornou um líder mais compassivo na oficina, frequentemente compartilhando sua experiência para inspirar outros que enfrentavam dificuldades pessoais. Camille encontrou um novo propósito em seu trabalho como enfermeira, especializando-se no cuidado de pacientes com dependência química e suas famílias. Sua experiência pessoal trouxe uma profundidade de compreensão que fazia uma diferença tangível na vida de seus pacientes. Elodie, inspirada por sua jornada familiar, decidiu estudar psicologia com o objetivo de se tornar terapeuta familiar. Sua música continuou a ser uma fonte de conforto e expressão, e ela começou a usar suas habilidades para musicoterapia em hospitais locais. Antoine, fiel ao seu compromisso, iniciou um curso para se tornar conselheiro em dependência química. Ele também se tornou um membro ativo na paróquia,
compartilhando seu testemunho com jovens em risco e oferecendo esperança a famílias que passavam por situações similares. A família Dubois aprendeu valiosas lições ao longo de sua jornada. A importância da comunicação aberta e honesta dentro da família. O poder transformador da fé e da comunidade nos momentos de crise. A necessidade de perdão e compreensão mútua para a cura verdadeira. O valor de buscar ajuda profissional e espiritual quando necessário. A força que vem da união familiar diante das adversidades. Mathieu, olhando para sua família reunida em uma noite tranquila, sentiu uma profunda gratidão. A oração desesperada que ele fizera na igreja há tanto tempo atrás não apenas salvara Antoine, mas havia redefinido o significado de família, fé e amor para todos eles. Ele compreendeu que a verdadeira resposta à sua oração não foi apenas a recuperação de Antoine, mas a transformação completa que todos experimentaram. A fé que antes parecia distante e irrelevante tornou-se o alicerce sobre o qual reconstruíram suas vidas. A família Dubois emergiu dessa provação não apenas intacta, mas fortalecida, unida e com um propósito renovado. Sua história se tornou um testemunho vivo do poder da oração, da perseverança e do amor incondicional. 5 anos após o retorno de Antoine, a família Dubois se reuniu para celebrar sua formatura como conselheiro em dependência química. A cerimônia, realizada na paróquia de Saint-Jean-Baptiste, foi um momento de reflexão e gratidão. Mathieu, agora gerente da oficina, e Camille, coordenadora do programa de apoio familiar no hospital, observavam com orgulho. Elodie, prestes a concluir seu mestrado em psicologia, tocava suavemente seu violino. Antoine, com seu medalhão de São Bento brilhando no peito, dirigiu-se à congregação. Suas palavras de esperança e determinação ecoaram pela igreja, lembrando a todos o poder transformador da fé, do amor familiar e da perseverança. A família Dubois, outrora à beira do colapso, agora se tornara um farol de esperança para sua comunidade. Se você está lutando contra um vício, questionando sua fé ou se perguntando se Deus pode te usar, saiba que Ele pode transformar qualquer vida, qualquer ambiente de trabalho e qualquer situação. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Você tem sua própria história de transformação? Conte nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.